Três mulheres, um desaparecimento e um mistério que já dura mais de 33 anos. O que aconteceu com as três mulheres de Springfield, no Missouri? Uma história complexa, cheia de teorias, que eu vou contar agora para vocês. Esse vídeo tem conteúdo sensível e é recomendado para maiores de 14 anos. Oi, eu sou a Day Lopes e esse é o depoimento final. Eu conto casos criminais aqui todos os domingos e às quintas-feiras. Então, por favor, assista o vídeo até o final e se inscreve no canal aí para a gente conseguir chegar a um número bacana de inscritos e a gente ter bastante vídeo para a gente discutir teorias, falar de casos não solucionados, casos solucionados, histórias de sobrevivente. Vamos falar hoje sobre um caso que é o grande mistério dos Estados Unidos. As três mulheres de Springfield, no Missouri. É um caso que traz muitas teorias e muitas histórias que cercam esse desaparecimento. Então vamos começar falando das personagens principais. Eu acho que a gente precisa valorizar muito as pessoas, as vítimas, muito mais do que quem cometeu o ato, apesar de nesse caso a gente não saber exatamente do que aconteceu. O caso se passa, na verdade, no dia 6 de junho de 2000, de 6 para 7 de junho de 1992. E aconteceu com três mulheres. Vamos falar delas. Suzy, Stacy e Sherry. Sherry é a mãe da Suzy. Mas vamos falar antes da Suzy e da Stacy. A Suzy tinha 19 anos e a Stacy 18. Elas estudavam, estavam no ensino médio e se conheciam desde o segundo ano do ensino fundamental. Então elas eram amigas há muito tempo. A Suzy era uma menina descolada, gostava de bad boys, mas não se envolvia em encrenca. A Stacy era um pouco mais tímida, mais fechada. A Suzy trabalhava no cinema da cidade e a Stacy trabalhava como modelo de vestido de noiva. Uma amiga foi casar, fez um chá de panela e a Stacy então fez ali as provas do vestido de noiva, gostou muito do que estava fazendo e resolveu então, todo que um amigo da família que tinha uma loja de noiva, ela fazia fotos para mostrar os modelos. Então eram duas meninas absolutamente tranquilas, vivendo as vidinhas delas. No dia 6, naquele dia, tinha sido a formatura delas do ensino médio e elas estavam muito felizes. E elas tinham combinado de ir para a festa, algumas festas na casa de alguns amigos que estavam também comemorando a formatura. E elas tinham combinado que no dia seguinte, provavelmente então no dia 7, elas iriam para um parque aquático que ficava a 72 quilômetros da cidade de Springfield. Então, ela ficava mais ou menos, uma outra cidade, mas ficava a 72 quilômetros. Elas tinham combinado com os amigos. Elas saíram, comemoraram, e aí elas iam dormir depois dessas festas de comemoração, depois da formatura, na casa de uma amiga chamada Janelle. A Janelle estava recebendo alguns parentes e a casa estava um pouco cheia. Então elas chegaram na casa da Janelle, viu que a casa estava um pouco cheia, e aí falaram: acho que a gente vai ficar meio complicado dormir aqui, muitos parentes e tal. E aí a Suzy falou para Stacy: não, porque a gente não vai e dorme lá em casa e amanhã a gente levanta cedo e vai para o parque aquático. E dessa forma elas fizeram. Então, elas saíram da casa da Janelle. Algumas fontes falam de 2h15 ou 2 horas, outras falam 2h30. Eu vi algumas fontes falando desse caso, inclusive o Derek, que ele é um ex-investigador de polícia, e ele tem alguns documentários, alguns casos que ele investiga no HBO Max. E também usei um documentário da HBO Max na People Magazine, além da notícias. Se vocês quiserem assistir, é o primeiro episódio da 4ª temporada. Então fica lá para quem quiser entender mais sobre o caso. Então elas saíram por volta das 2h15, 2h30, enfim, e foram da casa da Janelle para a casa da Suzy. Então a Stacy e a Suzy foram lá porque só estava a Sherry, a mãe da Suzy, na casa. As duas moravam sozinhas. A Janelle esperou o dia seguinte, ela acordou por volta das 7h30 e estava esperando as meninas voltarem, ligarem para elas combinarem de ir para o parque aquático, como elas tinham combinado, de irem para o parque aquático na manhã. E nada das meninas ligarem. Mas a gente está falando dos anos 90. Gente, não tinha celular nessa época. Não era tão fácil, tipo,
Ah, a pessoa não ligou, tal, deu meia hora, vou mandar aqui uma mensagem no WhatsApp. Poxa, a mensagem não chegou. Poxa, só foi um tique na mensagem. Que estranho, alguma coisa aconteceu. Era telefone fixo, sabe? Então, assim, ligou, a pessoa não atendeu. Você pensava, ah, ok, tá fazendo alguma coisa, tá tomando banho e tal. É diferente, não tinha a mesma facilidade. É um outro tempo. E esse caso, ele já é um pouco de, acho que um certo incômodo da gente que é detetive amadores e que assiste muito true crime e tudo, porque a gente vê a quantidade de erros, a quantidade de problemas que talvez inviabilizaram o caso, sabe? Mas enfim, a Janelle ficou esperando e as meninas não ligaram e não a procuraram para elas viajarem para o parque aquático a 72 quilômetros da cidade. Então, quando foi meio-dia e meio, a Janelle e o namorado dela foram até a casa da Cherry e da Suzy para falar: oh, e aí, a gente vai, não vai, né? Já são meio-dia e meio, como é que você vai para um parque aquático depois do meio-dia e meio e tal? Enfim, geralmente a gente vai cedo. Mas enfim, ela chegou lá e viu que o carro das meninas estava parado na porta. Ela pensou: ok, estão em casa. Tava o carro das meninas parado na entrada. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem. É uma entradinha, sabe aquelas entradas de hotel que é tipo faz uma voltinha assim e tem a garagem? Tava ali o carro das duas meninas e o carro da Sherry estava parado na garagem. E elas então viu que o carro estava lá, mas aconteceu uma coisa. O namorado da Janelle, ela estava descalça. E aí, na hora que eles estavam chegando, eles viram que tinha um vidro quebrado na porta. Primeiro sinal de alerta, que eles não se alertaram, não se atentaram a isso, né? Viu que tinha um vidro, mas não a lâmpada. Imagina que, eu não sei se hoje em dia ainda tem isso, mas é uma lâmpada e tem um globo de vidro em cima. Então era esse globo que estava quebrado. O globo estava quebrado, ele varreu ali. No documentário da People, mostra ele varrendo com uma vassoura. Eu não sei se tinha uma vassoura ali do lado de fora, uma pá, ou se ele improvisou alguma coisa, mas ele não queria que ela cortasse o pé. Provavelmente ela estava com chinelo, deixou o chinelo no carro e desceu descalça ali. Eles entraram na casa, olharam, foram para o quintal do fundo e viu que as meninas não estavam lá. Elas chamaram, foram até o quarto, viu que estava tudo ok, que a cama estava desfeita, alguém tinha dormido ali na cama e tal, mas nenhuma das três mulheres estavam lá. Então, ela estava saindo para ir embora quando o telefone tocou. A Janelle atendeu, porque pensou, talvez sejam elas, tal, enfim. Meio estranho, liga para casa, tal. Meio estranho, mas ela resolveu atender. E do outro lado da linha era um homem que ele falava coisas muito obscenas no telefone. Coisas bastante obscenas, coisas nojentas, de cunho sexual. E a Janelle escutou e falou: o que você disse? E ele repetiu. Então ela desligou o telefone. Ela disse que se lembrou que a Suzy já tinha falado para ela sobre essas ligações, esses trotes que estavam chegando. Quando ela já estava voltando para ir para a porta para ir embora, o telefone toca novamente e elas atendem. E a Janelle atende e vê que é o mesmo homem falando as mesmas coisas. Ela desliga o telefone e sai da casa. Enquanto isso, a mãe da Stacy está muito preocupada, porque a Stacy falou que quando acordasse, ia ligar para ela. Ela ligou na casa da Janelle, porque a Stacy tinha falado que ia dormir na Janelle. Ela ligou na casa da Janelle e a irmã mais nova da Janelle falou: não, ela não dormiu aqui, elas resolveram ir dormir na casa da Suzy. Porque elas vão para o parque aquático, enfim. Ela disse que tinha uns desconhecidos no parque aquático e ligou no parque aquático para saber se as meninas tinham ido lá. E eles informaram que não, que ninguém tinha visto as meninas no parque aquático naquele dia. Quando foi por volta das 5h30, a Janice, que era a mãe da Stacy, já estava muito preocupada. Então ela foi até a casa da Sherry e da Suzy. Chegando lá, a Janelle e o namorado estavam chegando também. E eles entraram. E aí foi que elas começaram a perceber algumas coisas diferentes. Por exemplo, parece que as meninas, elas chegaram em casa. Ela entrou no quarto da Suzy e viu as 3 bolsas no quarto. As 3 bolsas juntas. Ela viu também as joias que as meninas estavam usando, bijuteria, enfim,
em cima da mesa. E o que deixou ela mais preocupada? O short da Stacy estava dobrado em cima do seu tênis. Mas parece que as meninas chegaram em casa, tiraram a roupa, tiraram a maquiagem, porque tinha lencinho demaquilante no chão, no cestinho de lixo do banheiro. Mas cadê as meninas? Elas não estavam. E ela resolveu abrir a bolsa e viu que os cigarros e o isqueiro da Sherry e da Suzy estavam lá. E elas fumavam muito. Elas fumavam de verdade o tempo todo. Então ela achou muito estranho. Então ela ficou muito preocupada. Só que, gente, um grande problema foi chegando gente na casa. Diz que pelo menos 10 pessoas passaram na casa. Tipo, 10 pessoas. Muita impressão digital. E pior, eles resolveram arrumar. Apesar da casa não ter nenhum sinal de luta, de que alguém foi tirado à força, nada disso. Mas tinha ali a desorganização normal da casa. Tipo, xícaras para lavar, os cinzeiros ali com bituca de cigarro, elas resolveram tirar isso. E muita gente entrou. Então isso é um grande problema. Porque hoje a gente já sabe que não se mexe numa cena. É alguma coisa estranha, chama a polícia e deixa, espera. Vamos pensar que em 92 não se falava tanto de DNA ainda. Mas então, depois de fazer algumas horas, a Janice, a mãe da Stacy, resolve chamar a polícia. O policial, ele dá depoimento nesse documentário, ele fala que ele chegou, tinha muita gente lá. Muita gente no quintal, muita gente andando. Então, aí ele entrou, mexeu na bolsa. Na bolsa da Cherry tinha mais de $900. Ou seja, não foi um roubo. $900 em 92? Não sei quanto vale, eu não olhei para ver qual seria a cotação, mas era um valor significativo. E esse dinheiro continuava lá e estava intacto. Então eles resolveram entrar com a equipe de perícia para fazer a investigação, né, para ver o que estava acontecendo. A casa tinha sido limpa, gente, tinha mexido na casa, sabe? Eles tiraram muitas impressões digitais, mas, gente, tinha mais de 10 pessoas. Imagina quantos de impressão digital tinha nessa casa. E a polícia começou a investigar. A comunidade se envolveu muito. Começaram a colocar muitos panfletos de desaparecido, colocaram outdoors, enfim, a comunidade se movimentou muito, mas não tinha nenhuma informação sobre o que tinha acontecido com essas 3 mulheres, né? 2 jovens, 2 adolescentes e uma mulher adulta. Então a polícia continuou investigando. O que eles investigaram? Sobre a Sherry, eles viram que ela era uma mulher recém-divorciada, ela tinha se divorciado do padrasto da Suzy, ela tinha comprado essa casa há pouco tempo, ela era uma cabeleireira, tanto que a Suzy estava terminando o colégio e queria entrar no curso de cosmetologia para seguir os passos da mãe, era uma pessoa muito querida. Não encontraram muitas informações que podiam falar sobre a vida dela. Eles encontraram uma informação, um detalhe. A Sherry não tinha só a Suzy de filha, tinha aí uma outra pessoa também, o Bart. O Bart era o filho mais velho da Sherry. Ele tinha 9 anos a mais que a Suzy. Então, o Bart ele tinha uma vida complicada. Ele bebia muito e não tinha uma relação muito boa com a mãe desde quando ele saiu de casa aos 17 anos. O Bart bebia muito, era muito violento, mas ele tinha passado por alguns momentos, ele mudou de estado, ele se casou. Quando ele se separou, ele voltou para o Missouri e ele estava tentando se reaproximar da irmã, ele arrumou um emprego, ele estava ganhando até que bem. Então, a Suzy ficou muito feliz de ter o irmão de volta à vida dela. E ela resolveu viver com ele, morar com ele, para ver como seria. A Cherry não gostou dessa ideia, acho que coisa de mãe, né? Ela conhecia ali o histórico do filho, mas realmente não deu certo. Um dia, o Bart estava muito bêbado, escutando som muito alto, e a Suzy queria fazer alguma coisa ali na casa deles, e ela passou por ele e foi abaixar o som. E ele agrediu a Suzy. Ele bateu na Suzy e ela ficou com hematomas.
A Suzy então decidiu que não queria mais nada com o Bart, voltou para Sherry, voltou a morar com a mãe, e eles viram que não tinha jeito, não tinha como continuar tendo uma relação com ele. Então a polícia achou que era interessante falar com o Bart, tipo, ok, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver qual é o álibi dele. O Bart parecia estar um pouco preocupado com o que aconteceu com a mãe e com a irmã, mas ele contou que naquele dia ele tinha ficado na casa de um vizinho naquela noite, bebido muito, muito, muito. O vizinho fala que ele ficou. Eu assisti dublado, na dublagem, na tradução, eles falam que ele ficou mamado. Eu não sei se é exatamente essa palavra seria em inglês, mas ele falou que ele ficou muito bêbado, que ele ficou até por volta das 11h30, meia-noite na casa desse vizinho, depois foi para casa dele e desmaiou. Não tem testemunhas. Mas ele passou por um teste de polígrafo e foi aprovado. E passou pelo teste. A polícia não tinha nada que comprometesse o Bart. Então, resolveu deixar ele ali de stand-by para continuar investigando. Mas nada aconteceu. Algumas semanas depois, uma mulher disse que ela ouviu toda a comoção e ela disse que ela estava andando com um cachorro na manhã do dia que as meninas desapareceram, porque eles pensam que o desaparecimento aconteceu entre as 2h30, que foi a hora que as meninas saíram da casa da Janelle, entre 2h15 e 2h30, chegaram em casa, e até às 7h30 da manhã, quando a Janelle liga para elas de manhã e ninguém mais atende. Então tem aí uma janela de 5 horas para ter acontecido alguma coisa. A mulher diz que uma van verde, uma van antiga verde, passou por ela com uma menina loira que ela disse que se parecia muito com a Suzy, e alguém dentro dessa van falava: não faça nenhuma besteira, tipo, siga direto, alguma coisa assim. A polícia levou muito a sério essa informação, tanto que eles pegaram uma van, eles investigaram todas as pessoas que tinham vans com aquela característica, e eles pegaram uma van igual e colocaram na porta da delegacia para mostrar, para que as pessoas vissem pessoas com aquela van, se tinha visto tal, que era para dar informações. Nenhuma informação chegou, informação relevante sobre o caso. O que mais aconteceu? Eles começaram a investigar então a vida das meninas, tal. Eles viram que a Suzy, ela tinha um ex-namorado chamado Dustin. Ele trabalhava também no cinema, e o Dustin e o amigo dele, Mike, eles estavam envolvidos num caso um pouco macabro. Eles tinham invadido um mausoléu para roubar dentes de ouro de um corpo, de um cadáver. E eles usaram o carro da Suzy para fazer isso. E a Suzy foi chamada na delegacia. E ela iria depor, ela estava colaborando com a polícia, e ela iria depor para falar sobre o que aconteceu, e ela ia ajudar a polícia a ir depor contra eles. Eles acharam que era importante falar com eles dois. O Mike, amigo do Dustin, ele estava muito bravo. E ele chegou a dizer, na frente dos policiais: eu quero que essas vacas estejam mortas. Mas o Dustin disse que ele estava desmaiado no carro naquela noite, porque ele tinha bebido muito e tinha dormido no carro. Também não tinha ninguém que provasse. E o Mike, eles não souberam falar do paradeiro dele. Mas eles pediram para que eles passassem pelo teste do polígrafo e eles passaram. Não, a polícia chegou a tirar as impressões digitais deles, mas não foi compatível, não deu match com nenhuma impressão digital tirada da casa naquele dia. Então, muita coisa, a polícia colocou helicóptero, eles drenaram o rio, eles fizeram muita coisa, cães farejadores e nada, nenhuma informação. Até que um tempo depois, chegou a informação de um informante para eles verificarem um homem chamado Robert Cox. Quem é Robert Cox? Robert Cox era suspeito de ter matado uma jovem em 76 na Flórida. Ela foi morta, ele estava na Flórida passando umas férias com os pais dele. Ela trabalhava na Disney e ela tinha saído do trabalho e ela foi encontrada morta a 30 metros do quarto dele, e ele naquela noite tinha chegado com a
com a língua toda machucada, com a boca toda machucada, mas machucada mesmo, gente, como se tivesse quase arrancado a língua dele. Mas não tinha muitas informações, então ele não foi preso. Em 92, o Robert Cox tinha se mudado para Missouri e algumas informações ficaram muito estranhas sobre ele. Por exemplo, ele trabalhou numa companhia telefônica e essa companhia telefônica ela fez reparos numa fiação telefônica na frente da casa da Sherry. Ele trabalhou na companhia telefônica na frente da casa da Sherry. E também verificaram que um tempo antes ele trabalhou na mesma concessionária que o pai da Stacy. O pai da Stacy não conhecia ele, ele era vendedor de caminhões usados, trabalhava num departamento ao lado. Mas a Stacy ia sempre levar refeição para o pai dela. Ele pode ter visto ela lá, né? E depois visto ela indo na casa da Suzy. Mas aí a polícia resolveu falar com ele. Ele disse que na noite do crime ele tinha ido participar de uma partida, acho que de golfe, com os pais dele. E no dia de manhã ele tinha ido levar a namorada na igreja. E a namorada confirmou isso e os pais dele também. Então ele tinha um álibi. A polícia não tinha muito o que fazer. Mas em 95, ele foi preso no Texas por apontar uma arma para uma menor de idade. Então a polícia achou que realmente devia falar com ele de novo. E aí foi quando ele mudou a história. Ele não negava e não confirmava. Ele não negava e não confirmava. E a polícia resolveu falar de novo, então, com aquela namorada dele da época. E ela disse, gente, que não sabia de nada. Que ela não sabia onde ele tinha passado aquela noite e que eles não foram para a igreja naquela manhã. Então, ele não tinha um álibi. Em 96, ele deu uma entrevista para um repórter e ele disse para o repórter: eu só sei dizer que elas não estão mais vivas. Mas também não disse o que aconteceu, não disse o que ele fez, se ele fez, quem fez, se não foi ele que fez, não disse nada. A polícia resolveu falar com ele mais uma vez e o que ele disse é que ele sabe que elas estão mortas, mas que ele só vai contar o que ele realmente sabe quando a mãe dele falecer. Uma forma de não constrangê-lo. E o caso tá assim, gente. Depois de 5 anos, a polícia de Springfield disse que não poderia mais manter investigadores dedicados ao caso, nem meio período. O caso ainda está com uma investigação ativa. E eles ainda vão atrás de todas as pistas que eles recebem. Mas aí, você tem uma teoria? Escreve para mim nos comentários qual a sua teoria. Eu estava contando esse caso pro meu marido faz as edições dos vídeos, e eu estava falando para ele sobre o caso que eu ia gravar. E ele deu assim ele falou de uma teoria que eu fiquei pensando, falei, mano, faz sentido. Porque e se alguém entrou antes, quando estava só a Sherry em casa? Porque parece que ela falou com uma amiga por volta das 11 da noite. Que ela falou porque a casa era nova e ela estava aí invernizando uma cadeira, alguma coisa assim. Ele falou, porque eu falei, gente, a porta não estava arrombada. Vamos lá falar sobre as teorias. A porta não estava arrombada. Elas abriram a porta para alguém. Quem? Elas deixaram a porta destrancada, mas se alguém entra e tenta pegar elas lá dentro, elas tinham lutado. Por que a casa estava arrumada? Não tinha nada derrubado, nada com sinal de luta, nada foi roubado. Talvez elas saíram lá fora. Será que alguém bateu na porta? Tipo, se passando por um policial, um corpo de bombeiro? Meu marido falou, ela saiu lá fora, com a cadeira que ela invernizou, quebrou o globo, alguém pegou ela, entrou com ela para dentro, ficou esperando as meninas chegarem, com ela dentro do quarto dela. Quando as meninas chegaram, saíram com as 3. Pode ser? Não sei, gente, esse caso é muito complexo. E eu queria saber o que vocês acham. É uma pena, é frustrante, porque a gente não tem muitas informações, não tinha DNA para ver o DNA que tinha na casa, a cena não foi preservada, é bem difícil.
é bem difícil da gente entender como que aconteceu esse caso. Então, esse ano vai fazer 34 anos. Imagina a sensação das mães, né? Eu vi a mãe da Stacy, ela fala assim, hoje, se ela estiver viva, ela vai estar com, sei lá, 40 e poucos anos, sei lá, 50 anos, não sei exatamente quantos anos ela teria agora. Mas se ela está no céu, ela tem 18 anos. Deve ser muito triste para um pai e para uma mãe, né? A gente pensa, aqui no Brasil a gente pensa muito no caso da Priscila Belfort, né? Que é uma história também que não tem um desfecho. Então a gente fica com essa sensação de o que será que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado, que você se inscreva no canal, que a gente se veja no próximo vídeo. Deixe seus comentários, me conte sobre a sua teoria, me conte se você já conhecia esse caso. Fala, vê os vídeos antigos, a gente tem um vídeo de um caso resolvido do Chris Watts, a gente tem um caso de uma sobrevivente e agora tem um caso misterioso. Fala pra mim se você gosta desse esquema, se a gente pode manter esse esquema e vai se inscrevendo aí no canal, que a gente volta a se ver. Eu fico por aqui, beijo!